Bem-vindos, ouvintes, a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Se preparem, porque hoje a gente vai desvendar os segredos escondidos da Bíblia. Isso aí. Aqueles mistérios que não costumam ser tema de sermão de domingo. É verdade, a gente vai explorar algumas passagens e interpretações bíblicas menos conhecidas. Usando como guia o livro I Dare You Not to Bore Me with the Bible, do Dr. Michael S. Heiser, Prometo que vocês vão sair daqui. com uma nova perspectiva sobre a palavra de Deus. E já aviso, preparem-se para ter muitos momentos tipo, uau! A gente vai descobrir a possível localização dos portões do inferno Desvendar as contradições da história do senso divino. e questionar quantos autores de fato contribuíram para o livro de Provérbios. Mas antes de começarmos aquele recadinho de sempre, Curtam o episódio. siga o nosso canal Ativem as notificações para não perderem nenhum conteúdo. e compartilhem com seus amigos que também amam se aprofundar na palavra. E claro, deixem nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver por aqui. Isso nos ajuda muito a crescer e trazer cada vez mais conteúdo relevante para vocês. Exato. A participação de vocês é fundamental para o nosso canal. Agora sim, vamos começar nossa jornada para entender a fundo a Bíblia Precisamos primeiro viajar no tempo. e mergulhar na cosmologia antiga. É isso aí. A gente costuma ler a Bíblia com os nossos olhos modernos. Mas as pessoas daquela época tinham uma visão de mundo completamente diferente da nossa Totalmente diferente. Imagina só, eles acreditavam que a Terra era plana, e que ficava em cima de um abismo aquático cercada pelos e mares. sustentada por pilares, Para eles, o céu não era o espaço sideral como conhecemos hoje, mas uma espécie de domo sólido. que separava as águas de cima das águas de baixo. Nossa, é quase impossível imaginar como era viver com essa perspectiva, né? Olhar para o céu e pensar que existia um oceano lá em cima. Pois é. E essa visão de mundo influenciava diretamente a interpretação de diversas passagens bíblicas. Por exemplo, o Sheol, que era o mundo inferior, ou o reino dos mortos, Era visto como um lugar debaixo da terra. frequentemente descrito com imagens de água. Lembro de algumas passagens que falam sobre as profundezas do Sheol. As águas da morte. Fez muito mais sentido agora. Exatamente. Joshua, por exemplo, descreve o Sheol como um lugar nu diante de Deus, Sem nenhuma cobertura. onde os mortos tremem sob as águas. E Jonas, quando é engolido pelo grande peixe, Diz que está no Sheol, nas profundezas do oceano. preso por grades eternas. Essa linguagem metafórica só faz sentido quando a gente entende a cosmologia da época. É verdade. E essa cosmologia moldava a compreensão deles sobre a vida após a morte. Mas além dessa visão de mundo, o que mais precisamos saber para entender a Bíblia a fundo? Outro ponto crucial é o contexto religioso da época. Os israelitas não viviam isolados. Eles estavam em constante contato com outras culturas. E isso influenciava suas crenças e práticas, É aí que entram as famosas tábuas cuneiformes. que abriram um novo mundo para Dr. Heiser. É verdade, no livro ele menciona que teve uma verdadeira epifania. Ao estudar as tábuas cuneiformes, né? Sim, ele estava estudando o garítico Uma língua cuneiforme parecida com o hebraico bíblico, e se deparou com textos religiosos. que revelavam similaridades impressionantes com a Bíblia. Que tipo de similaridades? Por exemplo, a divindade principal de Ugarit também se chamava El. O mesmo nome usado para Deus em Israel. E não para por aí. Diversos temas, símbolos e até mesmo narrativas presentes na Bíblia encontram paralelo nesses textos ugaríticos, Nossa, isso é incrível. Sempre tive a impressão de que a Bíblia era um livro único. sem paralelos com outras culturas. Mas pelo visto as coisas são bem mais complexas, né? Com certeza. As descobertas do Dr. Heiser mostram que a Bíblia não surgiu do vácuo. Ela foi escrita em um contexto cultural e religioso específico. E entender esse contexto é fundamental para interpretá-la corretamente. É como se estivéssemos ganhando uma nova lente para enxergar a Bíblia, né? Uma lente que nos permite ver os detalhes, as nuances, as conexões que antes passavam despercebidas. Exatamente. E essa nova perspectiva abre um leque de possibilidades para a nossa compreensão da fé. Que tal a gente mergulhar em algumas passagens bíblicas específicas? Vamos. Sou curiosa por desvendar esses mistérios. Começando por uma história que sempre me intrigou. Moisés e o noivo de sangue em Êxodo 4.21-26. Ótima escolha. Essa passagem é realmente enigmática. Lembrando a história, Moisés está a caminho do Egito para libertar os israelitas. Quando de repente Deus tenta matá-lo. É um momento de tensão total, E aí entra Zipora, esposa de Moisés, que age rapidamente com uma faca de pederneira. e salva a vida do marido. Com uma frase enigmática: com certeza você é um noivo de sangue para mim. E o que torna essa história ainda mais intrigante? É que o texto não explica claramente o motivo da ira divina. Nem o significado da ação de Zipora.
fica no ar um mistério que tem desafiado os intérpretes bíblicos por séculos. Mas que mistério é esse que os estudiosos têm a dizer sobre essa passagem? Existem diversas teorias. Mas o que sabemos com certeza é que a circuncisão do filho de Moisés. Estava envolvida nesse evento Alguns estudiosos acreditam que a Zipora estava realizando a circuncisão, para apaziguar a ira divina. já que a circuncisão era um sinal da aliança entre Deus e o povo de Israel. Faz sentido. Mas por que Deus ficaria irado com Moisés a ponto de querer matá-lo? Essa é a parte mais difícil de entender. Alguns estudiosos sugerem que a ira de Deus, Estava relacionada à demora de Moisés em circuncidar seu filho. enquanto outros acreditam Que o problema era a própria Zipora. que talvez fosse contra a circuncisão, É como se a gente estivesse diante de um quebra-cabeça. com peças faltando. É justamente isso que torna a Bíblia tão fascinante. Ela nos desafia a pensar, a questionar, a buscar respostas. O importante é que, mesmo sem ter todas as peças do quebra-cabeça, A gente consegue extrair lições valiosas dessa história. que lições seriam essas? Por exemplo, a importância de obedecer aos mandamentos de Deus. A necessidade de sermos fiéis à aliança. O poder da intercessão. É verdade, a Bíblia é um livro multifacetado. Que nos fala em diferentes níveis. E cada leitura, cada estudo, Nos revela novas camadas de significado. Falando em camadas de significado, que tal a gente analisar agora as discrepâncias no senso divino? Comparando 1 Crônicas 21.1:17 com 2 Samuel 24.1:25. Essa história sempre me deixou confusa. Em uma versão, o senso é atribuído a Satanás. Enquanto na outra é Deus quem incita Davi a fazê-lo. Como explicar essa contradição? É uma pergunta que intriga muitos leitores da Bíblia. Mas a chave para entender essa aparente contradição. Errando a palavra hebraica, Satanás. Ela não se refere sempre a um ser específico como o diabo que conhecemos. Na verdade, Satanás. Pode significar simplesmente adversário ou acusador. Então, quem seria esse adversário em Crônicas? De acordo com a análise do Dr. Heisel, o Satanás em Crônicas. Provavelmente se refere ao anjo do Senhor. Agindo como um agente de julgamento divino. Lembre-se que em outras passagens do Antigo Testamento. Deus e o anjo do Senhor são frequentemente identificados um com o outro. Então, em ambas as versões, Deus está por trás do senso. Mas por que ele incitaria Davi a fazer algo que depois seria punido? E aí que a coisa fica interessante. O texto nos diz que Deus estava irado com Israel, Não com Davi. Ele usou Davi como instrumento. para aplicar o julgamento divino à nação. É como se Davi fosse uma peça em um jogo de xadrez cósmico, né? Movido por Deus para cumprir um propósito maior. Mas isso não isenta Davi de sua responsabilidade. Ele ainda era um agente moral. E foi responsabilizado por seus atos. Essa passagem nos lembra que Deus pode usar até mesmo as falhas humanas para realizar seus planos. Mas isso não significa que ele aprove ou concorde com o pecado. É muita coisa para processar. Mas acho que estamos começando a entender a complexidade por trás dessas histórias. Com certeza. E ainda temos muito mais para descobrir. Mas por hoje vamos deixar essa pergunta perando no ar. Qual o papel do sofrimento e do julgamento divino na história da humanidade? É uma pergunta que merece ser explorada com calma e profundidade. E quem sabe a gente possa abordá-la em um próximo episódio. A Bíblia está repleta de perguntas desafiadoras. Que nos convidam a uma busca constante por conhecimento e sabedoria. E essa busca é o que nos impulsiona a crescer na fé. Mas por hoje vamos ficando por aqui. É isso aí. Deixamos o convite para que vocês continuem refletindo sobre as histórias que discutimos hoje. E voltem na próxima semana para a parte 2 do nosso mergulho profundo. E não se esqueçam de deixar seus comentários, sugestões e perguntas. A participação de vocês é fundamental para o nosso canal. Até a próxima! Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para a parte 2 do nosso mergulho profundo nos segredos da Bíblia. Espero que sejam prontos para mais revelações. Com certeza. Porque hoje a gente vai explorar a presença dos anjos na Bíblia, desmistificar algumas ideias sobre demônios e mergulhar no fascinante mundo da tradução e da crítica textual. Nossa, só de ouvir você falar já fiquei arrepiada. Na parte 1 a gente viu como a cosmologia E o contexto histórico. influenciou a nossa leitura da Bíblia. É verdade. E agora vamos desvendar o mundo espiritual, que é a aventura. É isso aí. A gente sempre ouve falar de anjos como mensageiros de Deus. Sim. Mas parece que o papel deles vai muito além disso. Você sabia, por exemplo, que a lei mosaica, aqueles 10 mandamentos que a gente conhece, na verdade, foi entregue por anjos. Sério. Mas a gente sempre vê Moisés sozinho no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei. É verdade, essa imagem é mais comum. E é. Mas o Novo Testamento nos revela. Olha. Em Atos 7.52 e 53 e Hebreus 2.1 do 2, que a lei foi entregue por anjos.
Essa informação vem da Septuaginta. Septuaginta. Você pode explicar melhor o que é isso? Claro! A Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, feita alguns séculos antes de Cristo. Era a versão da Bíblia mais usada pelos judeus que falavam grego e pelos primeiros cristãos. E em algumas passagens da Septuaginta, como essa que a gente acabou de mencionar, aparecem detalhes. Que não estão no texto hebraico original. Exatamente. Entendi. Então Moisés não estava sozinho. Tinha uma verdadeira comitiva angélica com ele. Mas por que essa informação não é tão clara no Antigo Testamento? É uma boa pergunta. Talvez a ênfase no Novo Testamento seja para destacar a superioridade da nova aliança em Cristo. Certo. Mas também pode ser que a gente esteja diante de uma daquelas camadas de significado da Bíblia. Que a gente comentou. Que se revelam aos poucos à medida que a gente se aprofunda em seu estudo. É como se a gente estivesse escavando um sítio arqueológico, né? Isso. Cada camada de terra que a gente remove. Revela novos artefatos, novas informações sobre o passado. Que tal a gente desvendar agora o mistério dos anjos aprisionados? Anjos aprisionados. Nunca tinha ouvido falar. Pois é, em 2 Pedro 2.4 e Judas 6. A gente encontra essa informação intrigante. Esses textos descrevem anjos que pecaram. E foram presos em abismos tenebrosos aguardando o julgamento final. Isso. Coisa. Mas que tipo de pecado esses anjos cometeram? Os textos não especificam, mas comparam o pecado desses anjos com o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Ou seja, essa moralidade sexual. Isso. E 10 Pedro também conecta esse evento. Com a época de Noé. Exatamente. Mas você está falando dos filhos de Deus. Que se relacionaram com as filhas dos homens em Gênesis 6.1-4. Exatamente. Essa é a única passagem da Bíblia que descreve um pecado. Cometido por um grupo de seres angelicais. Isso. E coincide com a época de Noé. Sim. Mas Gênesis não diz o que aconteceu com esses anjos. Como sabemos que eles foram aprisionados. Essa informação vem de escritos judaicos, do período entre o Antigo e o Novo Testamento. Esses textos, como o livro de Enoque, descrevem esses anjos sendo punidos? E lançados no Sheol. Caramba, que história. Então, 2 Pedro e Judas estão confirmando uma tradição judaica sobre anjos rebeldes. Sim. E essa informação nos ajuda a entender melhor a complexidade da cosmologia bíblica. Com a existência de diferentes categorias de seres espirituais. Uns fiéis a Deus, outros rebeldes. E aprisionados. Sim. Confesso que essa história dos anjos aprisionados me deixou um pouco perturbada. Mas vamos mudar um pouco de assunto para algo mais terreno. Tá. Que tal a gente falar sobre a tradução e a crítica textual? Ótima ideia. Afinal, como a gente pode ter certeza de que é a Bíblia que lemos hoje reflete fielmente os textos originais? É verdade, a gente sempre assume que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas ela passou por traduções e cópias ao longo dos séculos, né? Como garantir que a mensagem original foi preservada? Essa é a tarefa da crítica textual. Que analisa os diferentes manuscritos bíblicos. Para identificar possíveis erros de cópia ou alterações ao longo do tempo. E acredite, existem mais variantes textuais do que você imagina. Sério. Mas isso não coloca em risco a confiabilidade da Bíblia. Na verdade, não. A crítica textual nos ajuda a ter uma Bíblia mais próxima dos originais. Os estudiosos comparam os manuscritos, analisam as diferentes variantes. E usam métodos científicos para determinar qual a leitura mais provável do texto original. Isso. Então, a crítica textual é como um detetive. E busca as pistas para reconstruir a cena do crime. Isso. Só que nesse caso, o crime é distorção da palavra de Deus. Exatamente. E essa investigação minuciosa Nos garante uma Bíblia mais fiel e confiável. Isso. Que alívio. Saber que existem pessoas dedicadas a preservar a integridade da Bíblia me deixa mais tranquila. Legal. Você tem algum exemplo de como a crítica textual ajudou a corrigir erros ou variantes em um texto bíblico? Claro, um exemplo clássico é João 5.4. Em muitas Bíblias modernas, esse versículo simplesmente não existe. Não. Que estranho. O versículo que sumiu, como isso aconteceu. Acontece que, ao analisar os manuscritos mais antigos e confiáveis do Evangelho de João, Os estudiosos perceberam que esse versículo não estava presente. ele foi adicionado posteriormente por algum copista, provavelmente influenciado por uma tradição popular da época. E qual era o conteúdo desse versículo? Ele mencionava um anjo. Que descia a piscina de Betesda para agitar as águas. E o primeiro que entrasse na piscina depois disso? Seria curado. Entendi. Então a crítica textual ajudou a remover um elemento folclórico. Que não fazia parte do texto original de João. Exatamente.
E esse é apenas um exemplo de como a crítica textual nos ajuda a ter uma Bíblia mais autêntica. E livre de acréscimos ou erros de cópia. Fascinante. É incrível como a tecnologia e a pesquisa acadêmica contribuem para o nosso entendimento da Bíblia. Legal. Mas me fala. Qual a importância prática de tudo isso para a nossa vida de fé? É verdade. A crítica textual nos mostra que a Bíblia não caiu pronta do céu. Ela foi escrita por homens, Inspirados por Deus, mas passou por um processo de transmissão. ao longo da história. Entender esse processo nos ajuda a ter uma visão mais madura e realista da Bíblia. A crítica textual não enfraquece a nossa fé, Não, mas a fortalece. exatamente. Ela nos mostra que a Bíblia é um livro vivo. Que continua a nos falar. É. Através dos séculos. Mas que exige cuidado e estudo para ser compreendida em sua plenitude. É realmente inspirador saber que a Bíblia resistiu ao tempo. E continua a impactar vidas até hoje. Já que estamos falando de impacto, Que tal a gente voltar agora para o Dr. Heiser? e suas descobertas sobre o livro de Provérbios. Vamos lá. O que ele tem a nos dizer sobre esse livro tão rico em sabedoria. Ele desmistifica a crença de que Salomão foi o único autor de Provérbios. Ah, é. Na verdade, o próprio livro. Menciona a contribuição de outros sábios. Isso. Em Provérbios 25.1, por exemplo, lemos: Que os homens do rei Ezequias. copiaram alguns provérbios de Salomão. Ou seja, Houve um processo de compilação e edição. isso. Interessante. Mas que evidências temos de que Salomão realmente contribuiu para o livro? Existem algumas evidências textuais. Que apontam para a autoria de Salomão, Isso. em algumas partes do livro. Como em Provérbios 1.1 e 10.1. Além disso, o estilo literário de Provérbios se assemelha à literatura sapiencial do Egito Antigo. O que sugere que Salomão Conhecido por sua sabedoria. pode ter se inspirado nessa tradição. Então, Provérbios é uma mistura da sabedoria de Salomão, Com a contribuição de outros sábios. formando um conjunto riquíssimo de ensinamentos. Exatamente. E essa descoberta nos mostra que a Bíblia é um livro plural Com diferentes vozes. de perspectivas. Que se complementam para nos guiar no caminho da sabedoria. É isso aí. É realmente incrível como a gente pode descobrir novas nuances e detalhes da Bíblia a cada estudo, né? Sim. Mas me diz, Qual a relevância disso para a nossa vida prática? como aplicar a sabedoria de Provérbios no nosso dia a dia? Essa é a grande questão. A sabedoria de Provérbios não é apenas teórica. Ela nos ensina a viver com prudência Justiça. e discernimento. Nos alerta sobre os perigos da arrogância, A preguiça. da infidelidade. Nos incentiva a buscar a verdade, A honestidade. a compaixão. É como se Provérbios fosse um manual de instruções para a vida, né? Isso. Um guia para tomarmos decisões sábias. E construirmos relacionamentos saudáveis. Exatamente. É. E esse manual está disponível para todos nós. Basta abrirmos o livro. E nos dispormos a aprender com sabedoria milenar. Ele condena. Concordo plenamente, mas por hoje acho que já exploramos bastante. Que tal a gente fazer uma pausa para que nossos ouvintes possam digerir toda essa informação? Ótima ideia. Vamos deixar o pessoal respirar um pouco E voltar na próxima semana. para a parte final do nosso mergulho profundo nos segredos da Bíblia. Combinado! E não se esqueçam de deixar seus comentários, sugestões e perguntas. A participação de vocês é fundamental para o nosso canal. Até a próxima! Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho profundo nos segredos da Bíblia. Nossa, quanta coisa a gente já descobriu, né? Passamos por temas fascinantes nas últimas semanas. Exploramos a cosmologia antiga, o contexto histórico, a presença dos anjos, a crítica textual. É verdade. Essa jornada tem sido incrível. Mas ainda temos algumas peças do quebra-cabeça para encaixar. Antes de concluirmos o nosso mergulho. Lembra que na parte 2 a gente falou sobre a lei mosaica ter sido entregue por anjos. Sim. E exploramos as passagens em Atos e Hebreus que revelam esse detalhe. É isso aí. Mas existe uma terceira passagem no Novo Testamento que conecta a lei com os anjos de uma forma ainda mais intrigante. Sério. Qual passagem é essa? Em Gálatas 3.19 e 20. Hum. Paulo, ao falar sobre a lei, Sim. diz que ela foi ordenada por meio de anjos, Ah. pela mão de um mediador. E é coisa bem interessante. Um mediador? Quem seria esse mediador? É aí que tá a chave. Paulo não revela a identidade do mediador nesse versículo, mas nos convida a refletir sobre a complexidade da relação entre Deus e a humanidade. Quem seria esse intermediário entre o divino e o humano? Me parece que essa pergunta fica em aberto, propositalmente, Exato. para gerar essa reflexão em nós. É justamente essa a beleza da Bíblia, Ela nos apresenta mistérios. que nos desafiam a ir além da leitura superficial.
E a buscar um entendimento mais profundo da palavra de Deus. É como se a Bíblia fosse um mapa de um tesouro, E a gente precisa decifrar as pistas. para encontrar a verdadeira riqueza que ela contém. Mudando um pouco de assunto, você se lembra que na parte 2 a gente discutiu a crítica textual? A busca pela leitura mais autêntica dos textos bíblicos. Sim. Falamos sobre como os estudiosos comparam diferentes manuscritos para identificar possíveis erros ou alterações ao longo do tempo. É um trabalho minucioso, É um trabalho de detetive, quase. essencial para garantir que a mensagem original da Bíblia seja preservada. Lembre-se, na época em que a Bíblia foi escrita, não existiam impressoras ou computadores. Os textos eram copiados à mão. O que inevitavelmente abria espaço para erros humanos. Imagina o cuidado que os copistas tinham que ter para evitar erros. Mas me diz que tipo de erros eles cometiam. Alguns erros eram simples. Como? Trocar letras ou palavras, pular linhas, repetir frases. Outros erros eram mais complexos. Adicionar comentários ou interpretações pessoais ao texto. Nossa, isso realmente poderia comprometer o sentido original da mensagem. Ainda bem que existia a crítica textual para nos ajudar a separar o joio do trigo, né? Com certeza. A crítica textual é uma ferramenta fundamental para garantir que a gente tenha acesso à palavra de Deus em sua forma mais pura. E autêntica. E essa busca pela autenticidade é crucial para nossa compreensão da Bíblia. Afinal, estamos lidando com o texto sagrado. Que nos revela a vontade de Deus para a humanidade. É. É muita responsabilidade. Fico aliviado em saber que existem pessoas dedicadas a preservar a integridade da Bíblia. Mas, falando em responsabilidade, será que a gente está sendo um pouco irresponsáveis ao questionar interpretações tradicionais da Bíblia? Essa é uma pergunta importante. Mas eu acredito que questionar e buscar um entendimento mais profundo da Bíblia não é um ato de irresponsabilidade. Mas sim de maturidade na fé. É isso aí. Afinal, Deus nos deu a capacidade de pensar, de raciocinar, de questionar. Verdade. Não faz sentido eu acreditar em algo cegamente sem buscar entender os porquês, né? Exatamente. A fé autêntica se baseia em um relacionamento pessoal com Deus. E uma busca constante pela verdade. E essa busca envolve estudo, reflexão, questionamento e, é claro, muita oração. Concordo plenamente. Mas me diz, como a gente pode ter certeza de que estamos no caminho certo? Como saber se as nossas interpretações da Bíblia estão de acordo com a vontade de Deus? Essa é a pergunta de $1 milhão. E, infelizmente, não existe uma resposta simples e pronta. Mas eu acredito que Deus nos guia através do Espírito Santo, da comunidade de fé e do estudo da sua palavra. E a gente precisa estar aberto à orientação do Espírito Santo. Dialogar com outros cristãos. Yes. E se aprofundar no estudo da Bíblia. Exatamente. A fé cristã não é um caminho solitário. É uma jornada que a gente faz em comunidade. Guiados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Faz muito sentido. Mas e se a gente encontrar contradições na Bíblia? Ou passagens que parecem difíceis de entender. As contradições e as dificuldades fazem parte da riqueza da Bíblia. Lembre-se, ela foi escrita ao longo de séculos por diferentes autores, com diferentes perspectivas, e é justamente essa diversidade que a torna tão fascinante e desafiadora. Então a gente não precisa ter medo de questionar, de duvidar, de buscar respostas. De forma alguma. A dúvida faz parte do processo de amadurecimento na fé. O importante é que a gente busque respostas com sinceridade de coração. E com a mente aberta à orientação de Deus. Que mensagem libertadora. Acho que essa jornada nos ajudou a ter uma visão mais ampla e profunda da Bíblia, né? Com certeza. Nosso objetivo era justamente te ajudar a questionar, a se aprofundar, a ir além da leitura superficial. E nos encorajar a continuar essa busca pelo conhecimento. E que jornada incrível. Mas, infelizmente, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo. É verdade. Mas a aventura não termina por aqui. A Bíblia é um livro inesgotável. Que sempre terá algo novo a nos ensinar. É isso aí. E nós, aqui do Fé em Letras, estaremos sempre aqui para guiar vocês nessa jornada. Continue acompanhando o nosso canal para mais conteúdos enriquecedores. E não se esqueçam de deixar seus comentários, sugestões e perguntas. A participação de vocês é fundamental para o nosso crescimento. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima!